Alô, galera do YouTube, estamos aqui de volta para mais uma aula de História para o sexto ano. E o tema, dando continuidade, o tema é a religião e a escrita, tá? Eu vou fazer como todas as aulas que eu dou. Eu leio o texto simplificado, o texto que eu dou bem mastigadinho para os meus alunos e dou uma pequena explicação de acordo conforme o texto for pedido, mas ele é bem suave, dá para entender direitinho. Então vamos lá, a religião e a escrita. A crença dos egípcios na vida após a morte levou à criação de complexos rituais funerários, registrados em textos, imagens e artefatos. Quer dizer, tudo que eles produziram a sua fé em cima de grandes objetos, coisas que inclusive hoje a arqueologia acha e consegue desvendar muita coisa da época. Então vamos lá para o título. A religião, o centro da vida no Egito. Para os egípcios, tudo que acontecia na vida diária dependia da vontade dos deuses. Por exemplo, as cheias do rio Nilo, o resultado de uma batalha, um período longo de seca, etc. Os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. O deus principal era o Ra, o deus Sol, também chamado de Amon. Muitos utilizam Amon-Ra. Os egípcios consideravam o faraó filho de Ra. Eles também adoravam elementos da natureza, como o sol e o próprio rio Nilo. Quer dizer, o faraó era como se fosse uma descendência divina. A crença na vida após a morte era fundamental na religião egípcia. O reino do além-vida, era governado por Osíris, o deus egípcio dos mortos. Para atingir esse reino, o espírito Ka do morto deveria fazer uma longa trajetória cheia de provações. No final, seu espírito era avaliado pelos deuses. Para auxiliar o morto, era necessário preservar seu corpo e espírito por meio de rituais funerários e da técnica da mumificação. Tá? Espírito morto Ka. A escrita no Egito. A primeira forma de escrita que surgiu no Egito foi o hieróglifo. No início, ele era pictográfico, isto é, representava objetos por meio de desenhos. Com o tempo, essa escrita transformou-se, passando a ser ao mesmo tempo ideográfica, contendo sinais que representavam ideias, e fonética, com sinais que representavam sons da fala. A escritura hierática era uma escrita hieroglífica, simplificada. O registro mais antigo dessa escrita data de meados do terceiro milênio antes de Cristo e era usado para registros cotidianos, quando se queria evitar a complexidade da escrita hieroglífica. A escrita demótica, ou popular, apareceu por volta do ano 700 a.C. Era uma escrita mais simples, que servia também para escrever cartas, fazer contas e registros. Os egípcios usavam vários materiais para escrever. Os hieróglifos eram usados principalmente para escrever em pedras no interior de templos e monumentos funerários. Anotações cotidianas eram feitas em madeira e papiro, em escrita hierática ou demótica. Excepcionalmente, alguns registros importantes eram feitos em papiro, como o Livro dos Mortos, utilizado no ritual de mumificação. Saber ler e escrever no Egito antigo era indispensável ao indivíduo que quisesse seguir uma carreira de funcionário do faraó, ser sacerdote de um templo ou mesmo general de um exército. Então eles vão ter os hieróglifos, que eram aqueles símbolos, aqueles desenhos que vocês estão acostumados a ver em cavernas. E os demóticos, que eram
mais ou menos uma escrita que eles tinham. A decifração dos hieróglifos. Até o século XIX, pouco se sabia sobre a história do Egito. Isso acontecia porque muitas das inscrições que poderiam revelar detalhes importantes dessa civilização eram grafadas em hieróglifos. Esse tipo de escrita caiu em desuso. E nem mesmo os egípcios compreendiam esses caracteres. Em 1799, um grupo de soldados franceses descobriu na cidade de Rosetta, no Egito, uma pedra com inscrições em hieróglifo, demótico e grego. Ao traduzir as inscrições em grego e em demótico, pesquisadores concluíram que se tratava de um mesmo documento, escrito em duas línguas diferentes. O próximo passo era descobrir a relação entre os hieróglifos, os símbolos e os caracteres gregos e demóticos, a escrita. O trabalho de tradução mais sucedido foi o do linguista francês Jean-François Champollion, grande conhecedor da cultura egípcia. Certo? Então, nós vamos ter a Pedra de Rosetta, onde vai haver essas três escritas, né? E dali eles vão conseguir fazer uma certa tradução. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui no livro mais ou menos essa pedra que foi encontrada. Vocês ampliam aí para ter uma ideia ou procurem na internet, tá? Se está dando para ser bem claro. Mas essa pedrinha aí, tá? Ela tá com as escritas todas. Bom, essa foi a nossa aula. Terminamos aqui. Até o próximo vídeo com o próximo assunto. Valeu, obrigado e até o próximo.